Oi, alunos! Somos do Colégio Adventista de Salvador. Iremos tirar todas as suas dúvidas sobre conjunção coordenativa. Vamos lá? Antes de darmos início ao nosso conteúdo principal, vamos relembrar o que é conjunção. Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras que tenham a mesma função na oração. Exemplos. Nosso lema é este: ordem e progresso. Neste primeiro exemplo, a palavra e liga dois termos de uma única oração: ordem e progresso. Segundo exemplo, você tem bom gênio, mas seu irmão é impulsivo. No segundo exemplo, a palavra mas liga duas orações de sentido completo, ou seja, elas podem ser transformadas em duas orações diferentes e ainda assim não perderão o seu sentido, como: você tem bom gênio, seu irmão é impulsivo. Bom, galera, aqui quem tá falando é Catarina e eu vou falar sobre o que é a conjunção coordenativa. É chamado de conjunção coordenativa o tipo de conjunção usada para ligar duas orações ou palavras que têm a mesma função gramatical. Tais orações independentes são chamadas de coordenadas e elas são autônomas, pois não perdem o sentido quando é removida a conjunção. As conjunções coordenativas recebem diferentes classificações, baseadas nas diferentes relações de sentidos que elas dão às orações coordenadas. São elas aditivas, adversativas, alternativas ou disjuntivas, conclusivas e explicativas. Vamos estudar agora especificamente sobre cada uma delas? Vocês verão cada tipo, as suas diferenças, exemplos e algumas dicas para vocês fixarem o assunto. As conjunções coordenativas aditivas expressam a ideia de adição ou união, tanto no aspecto positivo como no negativo. A seguir, exemplos de conjunções coordenativas aditivas: e, nem, mas também, como também, além disso, além disto, além daquilo, quanto, não só, mas também, entre outras. Também irei citar exemplos de como essas conjunções podem ser utilizadas em frases. Primeiro, não comi bolo nem torta. Nesse caso, a conjunção coordenativa aditiva é nem. Segundo, não só fez um gol, como também deu passe para outro. Nesse caso, a conjunção é como também. Terceiro, ele não só fuma, mas também bebe muito. Nesse caso, a conjunção é mas também. Conjunções coordenativas adversativas expressam a ideia de contraste ou compensação entre dois termos, podendo gerar também um sentido de consequência a algo dito anteriormente. Exemplos dessas conjunções são mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, senão, contudo e outras. Um exemplo de como podemos usar essas conjunções nas frases são: primeira, tentamos salvá-lo, porém não foi possível. Nesse caso, a conjunção coordenativa adversativa foi porém. Segundo, percebe-se seu propósito, mas ele foi totalmente rejeitado. Nessa frase, a conjunção é mais. Observações. Primeiro, e, antes, agora e quando são conjunções adversativas quando equivalente a mais. Exemplo, você fala e nada faz. Segundo, se não é conjunção adversativa quando equivalente a mais sim. Exemplo, conseguimos vencer, não por ajuda, senão por mérito. Conjunção coordenativa alternativa expressa a ideia de alternância ou escolha, indicando fatos que se realizam independentemente. Exemplo de conjunções: ou, ora, já, quer, seja, talvez. Exemplo de como essas conjunções podem ser utilizadas nas frases. Primeiro, ora chorava, ora sorria. Segundo, ninguém pode ser condenado a tal pena ou executado. Terceiro, talvez obtenha sucesso, talvez falhe. Oi, gente, aqui é a Samara e agora nós vamos falar sobre as conclusivas. Bom, elas são utilizadas para ligar a oração anterior a uma oração que expressa a ideia de conclusão ou consequência. Exemplos: logo, pois, portanto,
assim, por isso, por consequência, por conseguinte, então, por isso, entre outros. Agora veremos exemplos em frases. A educação é importante, por conseguinte, deve-se estudar. Eu quero ser aprovado, logo, vou estudar muito. O diretor não concorda com a votação, então, não se vai envolver no processo. Aqui nós temos 3 exemplos, que são por conseguinte, logo e então. Uma dica: a conjunção pois, quando é conjunção conclusiva, vem geralmente após um ou mais termos da oração a qual ele pertence. Não esquece, hein? As explicativas. Elas são as que ligam a oração anterior a uma seguinte, que a explica ou justifica a ideia nela contida. Temos como exemplos que, porque, porquanto, pois, isto é, entre outros. Exemplos em frases. Saí de forma apressada porque não o queria encontrar. Gostei do livro porque era interessante. Ele nada falava, porquanto a conversa não era com ele. Temos 3 exemplos, porém 2 se repetem. Porque e porquanto. Mais uma dica. Quando conjunção explicativa, pois, vem geralmente após um verbo no imperativo posicionado, sempre no início da oração a que pertence. Mais uma para vocês não esquecerem, galera. Agora que vocês já viram sobre o assunto, vamos fazer um exercício para fixar conjunção coordenativa. Classifique as orações sublinhadas: explicativa, conclusiva, adversativa, alternativa e aditiva. Letra A. Não veio, nem telefonou. A parte grifada nem telefonou, ela representa a oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Por causa da conjunção nem, que dá a ideia de adição. Letra B. Ora chama pela mãe, ora procura pelo pai. Ela representa a oração coordenada sindética alternativa. Por quê? Por causa da conjunção ora, que dá a ideia de alternativa. Letra C. Esse garoto não estuda nem trabalha. A parte grifada nem trabalha, ela representa a oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Por causa da conjunção nem, que dá a ideia de adição. Letra D. Argumentou durante 2 horas, mas não convenceu. A parte grifada, mas não convenceu, ela representa a oração coordenada sindética adversativa. Por quê? Por causa da conjunção mais. Letra E. Conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera antes. A parte grifada, pois estudou como nunca fizera antes, ela representa a oração coordenada sindética explicativa. Por quê? Por causa da conjunção pois. Letra F. Não só reclamava da escola, mas também atazanava os colegas. A parte grifada, mas também atazanava os colegas, ela representa a oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Por causa da conjunção mais. Agora que vocês chegaram à fase final, ou seja, estudaram o assunto e fizeram o exercício para fixar, está na hora de arrasar na prova de vocês. Esperamos muito ter ajudado. Boa prova e não esqueça de revisar.